Muito obrigada. Bom dia a todos. Eu trabalho na Universidade em Paris, mas sou portuguesa de Lisboa. Espero que percebam o meu português de Portugal. Vou então começar. A minha opção foi de apresentar aqui um projeto de investigação que está a decorrer neste momento em Paris, que se chama KPDP, é uma abreviatura, evidentemente, Competências Parentais e Apego na Pequena Infância, e que, de facto, se puder mudar o slide, obrigado, nasce no contexto de uma necessidade atual em França. A França é um país que tem um sistema de atendimento na pequena infância que é até bastante desenvolvido, um sistema clássico. Depois da Grande Guerra, há de facto serviços que oferecem esses cuidados em idades precoces, mas um conjunto de clínicos e pesquisadores verificaram que havia muitas famílias que não usavam esses serviços, que não eram detectadas pelo sistema clássico, e que, portanto, porque simplesmente estavam em situação demasiado desfavorizada para conseguir pedir ajuda, não sabiam também, muita população imigrada não tem conhecimento, não sabe dos serviços que estão disponíveis e que podem utilizar para serem apoiadas, e, portanto, a ideia do projeto foi de testar a eficácia de um projeto baseado em visitas ao domicílio para dar apoio psicológico a mães em situação de vulnerabilidade social. Havia, portanto, estes objetivos gerais: promoção das competências maternas básicas, promoção da saúde mental da mãe e promoção da saúde mental da criança. Neste projeto, nós recrutámos 440 mães em 9 maternidades da zona de Paris. Estas 440 mães foram divididas em 2 grupos. 220 participavam no grupo dito de intervenção, que recebiam visitas ao domicílio a um ritmo todas as semanas ou uma vez todos os 15 dias, ou em função da necessidade específica da família, para dar apoio psicológico. Não são terapias profundas, mas é um apoio psicológico que é dado por psicólogos. E as outras e todas elas, outro grupo, os 220, que nós dizemos o grupo controle, são avaliadas todos os 3 meses, com diferentes instrumentos de medida adequados ao desenvolvimento da criança também, e centrados sobre as competências maternas de igual modo. A intervenção começa ao 7º mês de gravidez da mulher e vai até aos 2 anos de idade da criança. Como critérios de inclusão, havia de facto esta ideia de serem residentes na zona de Grande Paris para que a deslocação dos profissionais fosse possível. A mulher tinha de estar grávida de menos de 27 semanas e ser jovem. Em França, aos 26 anos, eu sei que para aqui uma gravidez de 26 anos não é considerada muito cedo, mas de facto este foi um dos critérios para a França também, para escolher mães a idade jovem, que fosse o seu primeiro filho, e ter um dos outros 3 fatores de vulnerabilidade social. Menos de 12 anos de escolaridade, usufruir de cuidados de saúde grátis, portanto, não ter condições de pagá-los e, portanto, ter direito a recebê-los gratuitamente, e declarar-se socialmente isolada. Falar suficientemente francês para poder usufruir da intervenção, e não ter outro tipo de intervenção intensiva que fosse, portanto, para não ter mulheres também com uma patologia clínica já muito pesada. De facto, os nossos critérios iniciais foram de seleção de vulnerabilidade socioeconómica, e rapidamente, quando analisámos a realidade por dados sociodemográficos destas mulheres, verificámos que muita psicopatologia estava escondida e que muitas delas tinham de facto muita vulnerabilidade psicopatológica também. E, portanto, nós pensámos que íamos ter um grupo de médio risco e que acabámos por trabalhar com um grupo de alto risco, sem estar um pouco à espera.
Na intervenção, nós temos, de facto, estabelecemos objetivos específicos para cada família em função das suas necessidades, mas há linhas, de facto, globais de intervenção. A primeira é informar e ajudar a mulher a usufruir dos serviços comunitários e de saúde que já existem no país. E de facto, como o professor Berger referiu agora, nós sabemos que quando há uma acumulação de fatores de risco sociais, nós pensamos que mais de 3 fatores de risco de vulnerabilidade social impedem a mulher de assegurar esta função de proteção emocional e psíquica à sua criança. E, portanto, um dos braços da intervenção é comunitária, como nós dizemos, e o segundo braço de intervenção é focado sobre as interações mãe-criança, para fortalecer a relação de apego, a relação de vínculo entre a criança e a sua mãe. É neste sentido que nós realizamos, dentro deste grande projeto, um subprojeto que é chamado o KPDP Attachement, portanto, apego, que visa avaliar o impacto desta intervenção na qualidade da relação de apego destas mães com quem trabalhamos. Para isso, a literatura e a pesquisa na área do apego é muito larga, desde os anos 50, 60, 70, e nós temos hoje estudos longitudinais com 30 anos agora de evolução. Nós podemos saber, de facto, isso está comprovado pelos estudos científicos, a importância para a saúde mental desta qualidade do vínculo precoce, principalmente durante o primeiro ano de vida, mas todos os 5 anos de idade, os primeiros 5 anos da criança são considerados como muito prioritários para trabalhar esta relação de vínculo entre a mãe e o seu bebê. E, de facto, nós sabemos que é esta relação de apego e que permite à criança de ter uma estabilidade psíquica, emocional e um equilíbrio necessário para poder resistir ao stress num sentido lato. Quero eu dizer com isto que quando há esta capacidade de se acalmar numa relação afetiva estável com um adulto previsível, referente, quer dizer, sempre o mesmo, e ter muitos cuidadores não é de facto ideal para uma criança pequena. Convém que ela tenha no máximo 2, 3 cuidadores privilegiados, porque não é capaz de se organizar em torno de muitos adultos cuidadores. E quando esta relação de vínculo é forte, é de boa qualidade, a criança pode reagir melhor em situação adversa ao longo da vida, adaptar-se mais às exigências de todo o seu percurso de vida, porque ela se torna mais resiliente, mais robusta psiquicamente e pode não só fazer de forma mais competente face às exigências de todo o percurso da sua vida, como pedir ajuda em caso de necessidade, que nós sabemos das famílias vulneráveis é que muitas vezes estão muito deprimidas, muito fechadas sobre elas mesmas e nem sequer conseguem pedir ajuda no exterior. E, de facto, esta relação de apego está muito estudada neste sentido e mostra que ela é importante também para esta capacidade de pedir ajuda, mas também torna o indivíduo mais robusto e mais capaz psiquicamente para a adversidade. Os objetivos específicos desta parte do projeto eram, de facto, aumentar a segurança do apego da criança. Nós dizemos que uma relação segura no apego é a relação ideal e que nós queremos promover em termos de saúde mental. Diminuir a desorganização do apego das crianças. As crianças com apego desorganizado são crianças que têm, normalmente, pais muito destruturados, que viveram a perda de figuras parentais a idades muito precoces, normalmente, ou que têm histórias de vida muito traumáticas. E quando estão perturbados, estressados, eles vão assustar a criança com as suas reações. Ou então foram de tal forma maltratados que estão muito desvitalizados e frágeis e não conseguem dar esta sensação de proteção à criança também. E, portanto, são pais que, quando estão mais ou menos calmos, conseguem assegurar as suas respostas parentais, mas têm uma tolerância ao stress muito baixa e facilmente se desorganizam. E não é preciso bater, muitos batem fisicamente, mas assustam a criança gritando muito, e isso é muito perturbador para a criança.
criança. E, portanto, se a segurança da vinculação, do apego, ela promove a resiliência e protege dos riscos na saúde mental, a desorganização da vinculação é um verdadeiro fator de risco, porque quando nós temos uma desorganização do apego, nós temos 80% de probabilidade que uma psicopatologia seja desenvolvida no futuro. Tínhamos também como objetivo aumentar, portanto, a capacidade da mãe de dar estas respostas e de ter comportamentos menos assustadores, menos desorganizantes em relação à mãe. Há sempre um duplo sentido que é, neste tipo de trabalho, que é trabalhar intrapsiquicamente com a mãe para que ela melhore por ela mesma. Mas quando nós trabalhamos com bebés, não podemos esperar que a mãe melhore, porque o bebé cresce muito rápido e o tempo passa muito rápido para um bebé. E por isso o objetivo deste tipo de intervenção tem que ser sempre apoio comunitário, trabalhar nas representações intrapsíquicas da mãe para que ela melhore por si mesma, mas também sempre a interação mãe-bebé para que o impacto da perturbação da mãe seja menor na interação com o bebé. E, portanto, aí nós temos que fazer este treino de competências parentais com a mãe, porque o bebé não pode esperar que ela melhore antes de estar melhor na relação com o bebé. E isso faz parte da intervenção. Para estudar o apego, 440 mães é muito. Estudar o apego acaba por ser, tem medidas caras e, portanto, nós selecionámos 117 mães para avaliar o impacto da nossa intervenção. O recrutamento é feito aos 12 meses, o apego avalia-se sempre em volta dos 12 meses, não antes, e, portanto, elas tinham até esta altura usufruído de metade da nossa intervenção. Quer dizer que depois de nós avaliarmos o apego, elas ainda usufruíram de um ano mais de intervenção e nós estamos agora a reavaliá-las aos 4 anos do bebê, mas ainda não temos resultado para esta avaliação mais a longo prazo. Como medidas, o que nós utilizamos, se pudermos dar... Exato. Para avaliar o apego da criança é um clássico chamado situação estranha, que eu não vou detalhar aqui qual é o procedimento, que nos dá de facto as crianças apegam-se sempre aos seus progenitores, mesmo quando eles são maltratantes. Há sempre este vínculo que é estabelecido. O que depois nós podemos encontrar é diferenças qualitativas no tipo de apego que eles desenvolvem com as mães. E estes são os 4 tipos que nós podemos identificar. Para avaliar os comportamentos desorganizantes da mãe usamos uma outra escala. Tudo isto são vídeos, normalmente filmes de vídeos, e nós temos escalas de cotação depois para esses vídeos. Normalmente todo o projeto foi feito numa lógica de intervenção ao domicílio e toda a intervenção e todas as outras avaliações foram feitas ao domicílio, mas para avaliar o apego temos de convidá-las a vir ao nosso centro de consulta e elas vêm por 2 horas de avaliação para fazer esta parte do projeto. Os primeiros, em termos sociodemográficos, o que eu vos falava há pouco, se pudermos mudar o slide, o que nós temos de facto e reparámos rapidamente foi que tínhamos cerca de 50% de mães imigrantes de primeira geração, portanto que chegaram elas pela primeira vez à França e que estavam em situação de vulnerabilidade, mas temos 80% de mães imigrantes de segunda geração, o que é imenso, não é? Nós sabemos que a França tem muita população imigrada, mas principalmente estas mães de primeira geração normalmente têm mais dificuldade de integração e portanto vão estar em déficit no que concerne o suprir daquelas necessidades básicas mais fisiológicas iniciais, e a disponibilidade para se ocuparem da sua criança e assegurar esta proteção está mais limitada. O rendimento também, em média, é baixo, não é? Para a França, que o salário mínimo são 1.000 euros e outros são 2.400 reais, penso eu. Elas acabam por ter um rendimento, 66% elas têm um rendimento bastante baixo. E como vimos aqui, quase 70% destas díades tinham 3 ou mais fatores de risco socioeconómicos, o que é grave e preocupante. Nos nossos resultados, aqui não se vê muito bem, mas o que é mais importante em termos da qualidade do apego à criança é que, de facto, este é o grupo controle, portanto não intervencionado. Vamos ter 43% de segurança no apego contra 57% de segurança no grupo intervenção.
Isto é muito importante porque na população normal a média é de 60% de segurança no apego. E ao fazermos aumentar a segurança do apego nestes valores, nós estamos a normalizar a qualidade do apego numa população de risco alto, como temos a ver. Outro aspecto muito importante é a desorganização, que esse assim é mesmo risco psicopatológico, e nós vemos que no grupo controle ela é equivalente às populações de risco socioeconómico, mas felizmente no grupo intervenção temos uma normalização de novo, porque a média normal na população que não é de risco é de 10% e nós conseguimos 12% de desorganização. Só o slide seguinte para comparar um pouco. Vimos aqui, portanto, o aumento da segurança do apego e uma diminuição significativa da desorganização do apego. No que diz respeito aos comportamentos desorganizantes da mãe, portanto, nós pensamos que a desorganização da criança é um impacto destes comportamentos assustadores ou demasiado frágeis da parte da mãe. Nós temos um impacto ainda superior. Portanto, temos no grupo controle 53% de mães com comportamentos desorganizantes, o que é muito, é metade, enquanto que no grupo intervenção diminuímos para 33% de comportamentos desorganizantes, portanto assustadores e perturbadores para a criança. Isto é um resultado muito significativo também na nossa amostra. Em termos de, se virmos primeiro a criança e depois ao nível da mãe o que se passa, mas se pensarmos numa lógica transgeracional também, nós podemos ver que dentre as mães com comportamentos desorganizantes elevados, nós vimos que o impacto... Como é que é de explicar? Mesmo assim, as mães do grupo de intervenção, mesmo se elas são desorganizantes, ela tem menos filhos desorganizados. Porquê? Normalmente, nós, na intervenção que nós treinamos com as mães, usando técnicas de videoterapia e de outro tipo, é ensiná-las a evitar. Quando elas se sentem muito ativadas, muito enervadas, nós vamos pedir que elas se afastem um pouco para se acalmar antes de assustar a criança, por exemplo. Mas às vezes isto não resulta, porque quando a pessoa perde o controle, já perdeu, não é? Mas e nós ensinamos também, quando acontece, corrigir, explicar à criança o que aconteceu, acalmá-la se ela chegou a enervá-la. E, portanto, nós podemos ter mães que continuam a ter alguns comportamentos desorganizantes, mas que, como fazem a reparação a seguir e acalmam a criança imediatamente a seguir, elas não são desorganizadas no seu apego na mesma. E, portanto, em termos de transmissão geracional, temos aqui um impacto positivo também, porque muitas vezes nós sabemos que estas mães, infelizmente, já têm histórias de vida muito pesadas e melhoram um pouco, mas não melhoram muito. Mas se nós conseguimos prevenir que a geração seguinte tenha desorganização no apego, nós podemos ter um efeito geracional importante e, portanto, impedir que isto seja uma cascata para gerações seguintes, não é? Para terminar, nós temos, portanto, isto são resultados preliminares, isto é um projeto de 2006, isto são mesmo as primeiras análises, e o que podemos verificar é que, de facto, há um aumento da segurança no apego em relação ao grupo controle e que coloca o grupo intervenção ao nível da população normal. Há uma diminuição da desorganização do apego também em relação ao grupo controle, mas também equivalente à população normal. E temos a diminuição dos comportamentos desorganizantes da mãe, que é muito importante. E como eu tinha dito há pouco, no que diz respeito à capacidade, ao trabalho intrapsíquico com a mãe, de mentalizar, de elaborar as coisas, os nossos resultados foram menos favoráveis, pelo menos com um ano de intervenção. Depois desta avaliação ainda houve mais um ano de intervenção e nós sabemos que intrapsiquicamente as coisas demoram muito mais tempo a mudar, efetivamente. E principalmente, muito interessante, o que nós notamos é que, sobretudo aquelas mães que tinham mais de 3 fatores de risco socioeconómicos, tiveram muito mais dificuldade em evoluir intrapsiquicamente e, portanto, a mudar elas mesmas as suas representações. Para terminar,
nós pensamos, de facto, isto foi um projeto piloto em França para testar a eficacidade da prevenção em idade precoce em famílias vulneráveis e, de facto, pensamos que foi um projeto financiado por organismos do Estado e, portanto, no fundo foi uma avaliação que foi tentada fazer para ver se, além dos serviços clássicos que nós temos, há de facto que dar condições às pessoas, outras estruturas aos profissionais para fazerem um trabalho mais proativo e mais perto da população nos seus locais, quando eles não estão em condições sequer de pedir ajuda porque não conhecem os serviços disponíveis ou porque estão de tal forma fragilizados que não têm nem sequer capacidade para solicitar esta ajuda. E, como tinha dito, as análises estão ainda em curso, mas para já, do ponto de vista da relação de apego, e como nós sabemos que isso tem uma repercussão muito importante para a saúde mental, os resultados são bastante satisfatórios. Pedia só o último slide para terminar. Agradecer, também fazer referência aos outros colegas da equipa. O professor António Guiné já esteve cá em 2006, penso eu, e que é ele o investigador principal do projeto e fazer referência, de facto, aos nossos financiadores do projeto, que são todos órgãos públicos e que fizeram esta aposta para avaliar, de facto, e conhecer melhor este terreno e ver se podemos melhorar alguma coisa em França no que diz respeito às políticas de saúde mental e da prevenção precoce. Obrigada.